Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar. Ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, por um tempo de silêncio, rezemos, pedindo ao Espírito Santo o auxílio para que também essa palavra se torne hoje um acontecimento na nossa vida. Amém. Irmãs e irmãos, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. A fé cristã é uma fé de adulto. Um adulto que adere à revelação divina, de livre e espontânea vontade,
acolhe a revelação divina, adere ao que Deus apresenta e caminha a sua vida. Percorre a sua vida inteira, porém, impressionante como o apóstolo Paulo nessa carta aos Coríntios, depois de dizer, agora que tornei-me adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Ele diz, agora nós vemos no espelho, confusamente. Agora, conheço apenas de modo imperfeito. O nosso conhecimento é limitado, nossa profecia é imperfeita. Virá uma realidade nova. Quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Como viver uma fé de adulto, porém consciente da nossa imperfeição. Porém, fé de adulto, mas caminhando como vendo num espelho confusamente. Os tempos de crise ressurgem nos tempos atuais, como na Idade Média, nos tempos das grandes e dramáticas situações da humanidade, ressurgem no ambiente da igreja, no seio da igreja, comportamentos reativos, querendo impor para a igreja modelos e alternativas de segurança, de perfeição, de norma e regra religiosa rígida, de comportamentos externos rígidos, de piedade, de devoção e até forma robotizada de se comportar e até de vestir-se na igreja. Como se isso resolvesse a imperfeição e a confusão. Jesus também enfrentou isso. Ele mesmo foi rejeitado porque ele propôs um caminho diferente. Vamos ao Evangelho? Como superar esta visão religiosa da busca por uma visão limpa e perfeita? Lucas capítulo 4, versículo 21 a 30. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer, ele estava em Nazaré, logo depois dele ser batizado, começou lá em Cafarnaum uma pregação, a formação dos discípulos, e ele, na pregação, emplacou e empolgou muita gente, seguramente fora convencido a ir fazer uma bela pregação lá na capela, na sinagoga onde ele foi criado em Nazaré. Vamos lá, com a turma toda. E foram. Chegando lá, sinagoga lotada dos conterrâneos, os amigos, os familiares, os vizinhos, capela lotada, sinagoga lotada. Inicia a celebração da palavra, a liturgia da palavra, com o nascer do sol até o meio-dia. Num certo momento, Jesus mesmo começa a pregar. Vamos lá? Estando Jesus na sinagoga, começou a dizer, bradem. Hoje se cumpriu esta palavra, passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Hoje se cumpriu esta passagem que acabastes de ouvir. A passagem que acabastes de ouvir é o profeta Isaías dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu e me enviou para fazer 5 coisas. Anunciar a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos, a recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar que tudo é de graça. Pronto. Jesus fecha o livro e diz,
até hoje vocês vêm aqui todo sábado, escuta a palavra, escuta a palavra, escuta a palavra, a pregação. Mas a partir de hoje, essa palavra que vocês escutaram, a partir vocês ouvem e ela se torna um acontecimento. Eu citava Bento XVI domingo passado e falava que o hoje se cumpriu. Esse hoje não se trata do tempo do seu relógio, mas esse hoje se trata da pessoa de Jesus. Jesus é o hoje de Deus. Jesus é o agora permanente de Deus. Quando os magos foram visitar Jesus, levaram ouro, incenso e mirra. Na pregação da Epifania eu dizia que a mirra, o ouro representa a onipotência, o incenso a onisciência e a mirra representa a onipresença de Deus. Jesus é o hoje. Jesus é a onipresença, é o sempre agora, é o sempre agora de Deus. A partir da morte e ressurreição de Jesus se estabelece uma realidade definitiva da presença de Deus em nossa vida. E Jesus é esse agora, esse hoje e essa presença de Deus. A mirra. O povo que estava, os conterrâneos de Jesus, escutando essa pregação, e ninguém nunca tinha falado desse jeito, escutou a pregação, e a primeira parte da pregação é assim, como no cinema. Os 3 primeiros minutos do filme tem que convencer. Vamos lá? Versículo 22. Todos davam testemunho a seu respeito. Leem. Admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Espere. Admirados com as palavras cheias de encanto. Admirados, encantados com Jesus. A pregação, o primeiro momento da pregação sempre gera um encanto. É a palavra e a poética da teologia que faz a gente, que coisa bela, mas de repente, Jesus começa a aplicar a palavra, aplicar a pregação no hoje, na vida de cada um. E quando Jesus começa a aplicar a palavra na vida de cada um, começa o fuxico dentro da igreja. Cutuca quem está do lado e pergunta: quem é? Cutuca o de trás: quem é esse cara? Cutuca o da frente dizendo: você conhece? E o fuxico se estabelece e acaba a pregação e entra um confronto. Vamos lá? E diziam: não é este o filho de José? O que significa isso? Quando alguém diz alguma coisa que nos causa desinstalação, desconforto, que nos sacode, que nos incomoda, que pergunta a gente faz? Quem é você? Ou, melhor, você vai logo no pai e na mãe. Ofende o pai e a mãe que você desequilibra o cara, não é? E foram. E cutucaram exatamente no pai, o carpinteiro. Não é ele o filho de José? Nos outros textos dos sinóticos, se espicha dizendo: não conhecemos sua mãe, suas irmãs, seus parentes, não é o filho de Maria? Eles cutucam e Jesus aceita ser cutucado. Vamos lá? Jesus, porém, disse, bradem: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico,
cura-te a ti mesmo. Continua. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Nós não queremos pregação sua, camarada. Nós não queremos pregação que mexe com a nossa compreensão. Nós queremos faze. Nós queremos você trabalhando. Faz milagre para nós. Faz milagre. Faz aqui o que o Buchicho está falando que você fez em Cafarnaum, que a gente te acolhe. Diminui esse entusiasmo com a sua pregação. E Jesus reage. Ele mesmo apresenta as motivações para o povo rejeitá-lo e acusá-lo. Eu peço o uso da máscara na igreja, tá, gente? Por favor. É desconfortável, é chato. Também as crianças, por favor. Faz aqui o que ouvimos dizer. Nós lotamos a sinagoga de Nazaré para ver milagre. E você está com discurso, rapaz. E acrescentou. Vamos lá? Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Infelizmente, nós usamos a Bíblia para conformar nossa vida em nossa mediocridade. A gente diz assim: eu até queria enfrentar melhor os problemas lá em casa, mas está lá na Bíblia, né? Nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Eu queria ser mais ousado e mais corajoso aqui nesse trabalho, nesse emprego, nessa empresa, mas está lá na Bíblia, né? Nenhum profeta é bem recebido. Eu queria fazer e ser mais firme, mais forte na igreja, mas está lá na Bíblia. A gente usa a Bíblia para assentar na mediocridade nossa. Infelizmente, a gente pensa que Jesus dizendo assim, Ele está endossando nosso assentamento em nossa conformação com o erro. Mas não é não. Nós devíamos dizer o contrário. O estabelecido culturalmente é esse, de conformação. Mas profeta não veio para ser bem recebido. Profeta não é profeta porque é aplaudido, é tuitado e tem um monte de seguidores. Na verdade, os profetas que ganham grandes seguidores nas redes sociais e sobretudo na igreja, os padres, esses blogs e sites de pregadores inflamados, eles ganham alcance enorme porque ele fala para as pessoas contra outros que as pessoas querem que alguém fale mal. Eles não são pregadores para apeitar quem os escuta e convidá-los a uma conversão. Eles alcançam grande adesão porque começam a falar de quem eu também queria falar mal, não é? Lembra aí dos que você ouve. Eles alcançam grandes seguidores exatamente ofendendo quem você desejaria ofender, mas você não tem rede para isso. O profeta, ele não é simpático e não é agradável, porque a profecia, ela não vem como dom e manifestação de Deus para gerar admiração, encanto, seguidores, tweets. E Jesus diz assim, versículo 25, duas referências bíblicas, duas bases para ele continuar sua missão de profeta num ambiente de rejeição que é a sua comunidade em Nazaré, a comunidade dos vínculos primários,
primos, primas, vizinhos, parentes, amigos de infância, adolescência, juventude. Ele viveu 30 anos lá. Aquela turma que o escuta, toda ela se sente envolvida e tocada, que conhece-o. Eles já denunciaram, não é o filho de José? Curioso, não fazem uma afirmação, fazem uma pergunta para levantar suspeita. Geralmente, os encrenqueiros na família, no trabalho, na igreja, eles exatamente provocam fazendo perguntas. Disseminam exatamente o cutucão levantando suspeita. A cultura da suspeita, muito bem estabelecida no Ocidente a partir de Marx e Freud. Levantar suspeita. Interna, Freud, e externa nas relações, Marx. E aí Jesus vai à Bíblia. Versículo 25. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, leia. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, A nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. e no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, Nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. os 2 maiores profetas do Antigo Testamento, Elias e Eliseu, marcaram a história de Israel com 2 grandiosos milagres. Elias na casa da viúva de Sarepta, Eliseu na vida de Naamã, o leproso sírio. O que a viúva e o leproso têm em comum? São 2 pagãos. Na verdade, Jesus está respondendo para a turma que diz: faz aqui o que ouvimos dizer que você fez em Cafarnaum, que a gente até te aceita. Jesus está dizendo: olha, Elias e Eliseu eram 2 profetas pregadores que percorreu Israel inteiro. E Elias só realizou o milagre na casa da viúva, uma pagã, e Eliseu só curou um leproso, um pagão. Por quê? Porque aqui não tem fé para operar milagre. Pronto. Está estabelecida a encrenca. Se eles pensavam que, mexendo no pai de Jesus, intimidariam Jesus, Jesus reagiu e acentuou o acirramento. Uma pergunta extremamente desconfortável. Há mais fé fora de Israel do que dentro do povo crente da sinagoga de Nazaré? A pergunta é: hoje, Jesus entrando aqui, e você apresentando a Ele, abrindo o seu coração a Ele, Ele também diria a nós, aqui, a mim e a você, que não vai fazer grandes coisas em nossas vidas, porque se Ele sair daqui e pegar a gente mais encardida do mundo, Ele encontrará mais fé neles do que em nós? Desculpem a grosseria do pregador da roça, mas é obrigação minha fazer a pergunta: há fé aqui? Essa pergunta, dentro da sinagoga e dentro da igreja, ela é fundamental. Bento XVI, que ajudou São João Paulo II ao longo de 30, 40 anos, quando foi eleito Papa, Bento XVI
apresentou o problema da igreja. O problema da igreja é a fé perdeu a centralidade. Quando ele decretou e proclamou o ano da fé, o que ele produziu no ano da fé foi extraordinário. E ele diz que todas as aberrações que surgiram, todos os escândalos, da pedofilia, a mais vergonhosa e humilhante das realidades, a todas as outras formas de crime e pecado interno na igreja, Bento diz: tiramos o foco da centralidade da fé. Quando a fé deixa de ser a bússola, e as ideias e as ideologias e a cultura e os sistemas religiosos e até as tradições religiosas, os rituais, as festas, os costumes se tornam centro e não mais a primazia da fé. E a primazia da fé supõe todo dia, toda hora, mas principalmente todos os domingos, eu me levanto, vou para a igreja para escutar Deus me perguntar sobre a minha fé. Cadê? Como está? O que faço para cultivá-la? O problema é que a profecia foi esvaziando na igreja, porque, vamos ao problema, a reação do povo primeiro. Vamos lá? A pergunta de Jesus, a fé aqui, é tão indigesta, que ele vai receber dos parentes, dos vizinhos de São José e Nossa Senhora, dos primos, dos amigos de infância, de adolescência e juventude, ele vai receber exatamente deles a primeira condenação à morte. Vamos ver? Versículo 29, é isso? 28. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Leia. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Pronto. Continua a pergunta desconfortável. O que Jesus diz a você também hoje, que faz você lançá-lo no precipício? A partir de domingo que vem, você vai acompanhar até novembro. Jesus vai desistir de pregar no ambiente da fé judaica, não vai ser pregador da sinagoga, e vai se tornar um pregador na beira da lagoa, do lago de Genezaré. Não compensa falar para os crentes. Dá resultado não. Eles já têm um sistema religioso que querem reproduzir esse sistema religioso tal como herdaram. Virou cultura, virou hábito. A pregação, ela mexe aqui, metanoia, ela mexe na compreensão, e a partir da compreensão, forma uma nova compreensão e desmantela o resto. E a gente vem para a igreja, não para desmantelar, a gente vem muitas vezes para buscar o milagre. A pregação faz a gente sair daqui em busca de uma transformação pessoal e familiar, e social, e cultural. O milagre, eu peço a Deus e as coisas ficam do jeito que eu peço. Essa é a diferença da pregação e do milagre. Por isso que eles queriam um milagre. Faze aqui o que você faz em Cafarnaum. Vem pregar para nós não. Pregar é para mudar-nos. E a gente quer um Deus que põe as coisas como a gente quer. Tem diferença? Anote essa diferença.
e permita que ela te cause o desconforto e o regaço, como as chuvaradas derretendo montanhas na sua vida. Permita. Todos ficaram furiosos, levantaram-se, expulsaram, levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Eu escutei uma pregação de um padre franciscano lá em Israel, no Monte Calvário, bem alto o monte. Aqui embaixo do monte tinha uma grota bem funda, que era chamada de o lugar das caveiras, porque se pregavam as pessoas lá nesse monte. Ele ficava do lado de fora da muralha de Jerusalém, mas todos os que estavam dentro da cidade viam a cena, o espetáculo horroroso. E depois, para humilhar e execrar mais ainda do crucificado, as pessoas vinham com uma vara, cutucavam e sacudiam a cruz, balançavam a cruz até ela quebrar, ou o corpo da pessoa rasgar e cair lá na grota das caveiras. Jesus não foi lançado no precipício, lá em Nazaré, não foi lançado no precipício lá do alto da cruz, porque do alto da cruz, Ele lançou no precipício da minha vida e da sua vida, da minha alma e da sua alma e do seu coração, Ele lançou o seu sangue para nos curar, nos salvar, nos libertar. Amém. Hoje, quando você receber a Sagrada Eucaristia, quando você receber Jesus, diga para Ele assim: Senhor, eu quero ardentemente que o Senhor hoje seja com a vontade do Senhor de ser o meu alimento. Que por essa palavra e por essa Eucaristia, o Senhor seja lançado no precipício e nos abismos mais profundos da minha alma e do meu coração. E que o Senhor opere e realize em mim o que os conterrâneos do Senhor não aceitaram lá em Nazaré. Eu quero, eu aceito, eu não tenho medo. Vai custar-me, Jesus. Vai ser difícil muita coisa para mim, Jesus. Mas eu necessito. Amém? Amém. Você topa dizer isso a Ele? Vamos a Bento XVI, a título de síntese. Por que motivo, pergunta Bento, quis Jesus provocar esta ruptura exatamente com os seus? Por quê? Resposta de Bento: pasmemos, porque Jesus não veio para procurar o consenso dos homens, não veio para montar uma democracia participativa, ou um sistema rígido da Coreia do Norte e da China, que o papel de todo mundo é aplaudir o governo. Jesus não veio. Jesus veio para estabelecer um diálogo comigo e com você e com todos os homens da terra, para dizer-nos que Ele procura-nos. Ele não teme falar-nos o que nós precisamos, ainda que isso provoque em nós uma sacudida, uma ruptura. O que Ele dirá, o que Ele diz diante da comunidade de Nazaré, Ele dirá diante da autoridade de Pôncio Pilatos, na madrugada do seu julgamento. Eu vim para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. João 18, 37.
Você vai escutar Jesus ou vai querer apenas milagres? O verdadeiro profeta se parece com a verdadeira comunidade que escuta a pregação do profeta. Tanto o pregador quanto a comunidade que ouve a pregação, para serem verdadeiros seguidores de Jesus, escutadores de Jesus, são aqueles que se põem a serviço de Jesus, a serviço de Deus e só a Deus. O verdadeiro pregador, como a verdadeira comunidade, são aqueles que se põem a serviço do amor e da verdade, que são dois nomes da mesma realidade, dois nomes de Deus. Ele é amor, mas é também verdade, não camufla. Crer em Deus significa, agora vem o mais difícil. Eu até te peço, peça o auxílio do Espírito Santo para o que vai ser dito aqui. Crer em Deus significa vir para a igreja, tanto o pregador quanto a assembleia, escutar a palavra, a pregação e renunciar à opinião pessoal, renunciar à opinião e às ideologias e doutrinas dos outros, e alcançar a liberdade que só Cristo pode dar para servir só a Deus, adorar só a Deus. Diz Bento, pregar tem um preço, e ouvir a pregação também tem um preço, o preço da escolha. Já repeti, mas o bom da gente ficar velho é que a gente pode repetir sem remorso. Padre Antônio Vieira diz que o papel da pregação é provocar e fazer a assembleia voltar para casa profundamente insatisfeita com o pregador, profundamente desconcertada consigo mesma, mas o pregador e a assembleia voltarem para casa profundamente desejosos de Deus, ansiosos de Deus. Belíssimo isso, né? O problema é que a pregação da igreja passou a ser estratégia de marketing. Quantas vezes em minha vida de padre, eu escuto isso dos padres, e olha que eu conheço padres jovens, apaixonados por Jesus, pela igreja e pela pregação, que se preparam e fazem pregações extraordinárias na porta da igreja, as pessoas simulando uma despedida do padre, põe a mão no ombro do padre, puxa o padre, a orelha do padre para perto da boca dele e diz assim: eu entendi o que o senhor falou, e o senhor sabe que isso não dá dízimo, né? Isso é o mesmo que uma ameaça e uma chantagem dizendo: se o senhor continuar pregando assim, o meu bolso o senhor não alcança. Certeza, não é? A lógica é essa. Porque a pregação passou a ter uma eficácia de bolso, e não de salvação, e não de conversão, e não de correção de vida, e não de sacudida e de transformação do pregador e da assembleia. A pregação passou a ser uma coisa enfadonha. De preferência que se ela existir, que seja para realizar e operar aplausos, elogios, seguidores, tweets. E a assembleia até cola no pregador e diz que ninguém mexa no meu pregador. Se o bispo transferir, se o superior transferir, se for acusado de pecado e crime, ninguém acredita que ele pode fazer isso. Não mexa no meu pregador. Porque a pregação passou a ser uma gosma de dependência emocional, de dependência espiritual.
ela passou a focar mais a figura e a pessoa do pregador do que Deus e o plano de Deus. O papel da pregação é fazer a assembleia ir embora chateada com o padre, irritada com o padre, não tem importância não. Mas vá chateada, chateado com você também. Tenha medo não. Estranhe-se quando a pregação não te causar desconforto. Já falei, outra repetição, porque eu tenho recorrentemente escutado isso. Os textos mais inflamados, que exigem de mim uma coragem, aquela da primeira leitura, do profeta Jeremias: não tenha medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo, reis, príncipes, sacerdotes, todo o povo da terra, eles farão guerra contra ti. Quando eu empolgo na pregação, e às vezes fazendo até com uma insegurança enorme, os amigos mais próximos da igreja, as pessoas, vivo repetindo isso, e hoje aconteceu isso. Hoje eu falei isso na missa das 10, quando eu fui entrar em casa, tinha um casal na porta de casa, e eles me repetiram 3 vezes a mesma pergunta: o senhor está bem? Está tudo bem com o senhor? Aqui na paróquia está tudo tranquilo? Parece que o senhor estava meio alterado na pregação, está acontecendo alguma coisa? Na liberdade, eu estava na porta da minha casa, né? Não estava na porta da casa deles, eu disse: a pregação está gravada, escuta de novo. Você não deu conta de ouvir a pregação e descolar seu ouvido e sua atenção de mim. Eleve-se, desgruda do pregador, eleve-se. Saia do pregador, desgruda do pregador, eleve-se. Falei nesse tom. Eleve-se. Desinstale-se. O problema meu, claro que eu tenho um monte, é grande, mas são muitas as fragilidades minhas e suas, irmãs e irmãos, mas elevemo-nos. Quando as pessoas me perguntam 3 vezes se eu estou bem, eu já sei. Ela está querendo dizer que a pregação minha hoje fez ela sair da igreja, sair convencida de que eu só falei o que eu falei porque eu estou com problema, não é porque a palavra é forte. O padre está mal amado, está infeliz, está azedo, o dízimo está pouco. Que pena, que dor. Não percamos a oportunidade. Não lance você num abismo dizendo eu não presto para nada. O pregador você pode até lançá-lo no precipício, mas não lance Jesus no precipício. Joga fora não. Permita que Jesus hoje encontre uma acolhida na sua vida que ele não encontrou na comunidadezinha querida e afetiva dos 30 anos que ele viveu. Permita. Incline a sua cabeça, feche os olhos e diga a ele: Senhor, eu quero que o Senhor me transforme num profeta. No dia do seu batismo, irmã e irmão, você recebeu uma unção para a missão profética. No dia do seu batismo, o Senhor também quis transformar você numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, para você anunciar a palavra de Deus na sua casa, ainda que pareça tão absurdo alguém acreditar em você lá na sua casa, no seu trabalho, na igreja, no mundo. Peça essa graça. Peça ao Senhor para renovar em você aquela unção do dia do seu batismo, para que você não tenha medo de falar as coisas de Deus, onde precisa Deus chegar através da sua presença
do seu anúncio. Fale, reze, suplique. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu acolho firmemente eu acolho firmemente a força dessa palavra, a força desta palavra, que pelo seu poder, que pelo seu poder, por sua morte e ressurreição, por sua morte e ressurreição, hoje se cumpriu esta palavra hoje se cumpriu esta palavra em minha vida. em em minha vida. Eu acolho, Eu acolho, aceito viver aceito viver conforme esta palavra. conforme esta palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sei que não estou sozinho. Sei que não estou O sozinho. Senhor me conduzirá neste caminho, O Senhor me conduzirá neste caminho, permanente caminho permanente caminho de conversão, de conversão, de santificação, de santificação, de vida na fé, de vida na fé, no amor, no amor, no serviço a Deus. no serviço a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor está comigo O Senhor está comigo e vencerá comigo e vencerá comigo. tudo que me impede tudo o que me impede de ouvir a palavra de ouvir a palavra e deixá-la acontecer em minha vida. e deixá-la acontecer em minha vida. Amém. Amém.